Oi, hoje eu vou te mostrar o projeto de um closet enorme e tudo que foi pensado para que ele ficasse bonito, funcional, organizado e facilitasse o dia a dia. Meu nome é Karen, eu sou arquiteta e designer de interiores e recebi o desafio de criar um closet que não fosse só um espaço de guardar as roupas, mas que também fosse um lugar de autocuidado. Ele é grande, é imponente e é para acabar com aquela frase, eu não tenho o que vestir. O intuito aqui era unir estética e funcionalidade e ter muito lugar para deixar as roupas penduradas. Se você gosta de organização e sonha em ter um closet enorme, fica comigo, que eu vou te mostrar todos os detalhes de projeto desse closet e no final vou te mostrar qual é a melhor parte e que mudou completamente esse espaço. Eu vou começar então a mostrar esse closet para vocês. Aqui a gente tá de costas para a porta de entrada, que tá aparecendo aqui no espelho, e vou contar um pouquinho sobre a ideia, né, desse closet enquanto eu vou andando um pouco para vocês visualizarem. O foco era ter muito espaço de cabide, para que as roupas ficassem realmente assim à mostra, como se fosse mesmo uma vitrine de loja. Mas o intuito era facilitar mesmo esse olhar para saber exatamente o que tinha por aqui, né? Sem às vezes ficar perdendo alguma peça ou algo assim, e também pensando na praticidade de organizar e deixar as roupas guardadinhas, alinhadas, sem acabar amassando. Então eu vou começar por esse lado aqui, passando, né, todos os espaços que a gente tem e qual foi a ideia. Como é um closet assim bem grande, deu certo de colocar armário, né, dos dois lados, como vocês podem ver. E aqui, nessa parte do meio, é a ilha central. Que isso daqui, gente, mudou tudo nesse projeto e eu já te conto por quê. Mas, começando por aqui, o que a gente tem? Muito espaço de cabide realmente. Toda essa parte aqui foi pensada para deixar as blusas, né, as roupas todas penduradas nessa parte aqui de baixo. Cabe também as blusas, mas pode ser usada como calceiro. E é importante vocês se atentarem nessa medida aqui que a gente utiliza na parte de baixo, para saber se realmente vai ser um espaço só para as calças ou se vão caber também as blusas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando um pouco sobre medidas de closet para vocês também. Então aqui ficaram, né, duas araras, uma na parte de cima e uma embaixo. Aqui já uma só na parte de cima, com essas 4 gavetas aqui para deixar pijama, né, alguns shorts, algumas roupas que acaba sendo sim mais fácil da gente dobrar. Depois, mais, né, esse conjuntinho aqui de arara na parte de cima e na parte de baixo. Outro módulo daquele com a arara na parte de cima e as 4 gavetas. E esse espaço enorme, todinho para os vestidos, né, com uma altura bem interessante para conseguir colocar os vestidos que sejam às vezes um pouco mais curtos, mas também aqueles mais longos de festa, que eu sei que é muito difícil a gente conseguir ter um espaço para guardar. E toda aqui a parte de cima ficou como maleiro, para colocar realmente as malas, um edredom, alguma coisa assim que acaba ocupando um volume, né, um pouco maior e a gente não utiliza com tanta frequência. Aqui na parte do fundo, vocês percebem que a gente tem um espelho lindo, né, iluminado, que traz essa iluminação frontal, que realmente é a melhor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o melhor tipo de iluminação que mais valoriza é essa frontal realmente. Quando a iluminação é só no teto, né, se fosse só por aqui, acaba criando umas marcas no nosso rosto, dá uma sensação mais de cansada. Então, por isso que o intuito é realmente ter essa iluminação aqui de frente. Esse daqui, detalhe, foi realmente pensando em expor aqui as bolsas favoritas, né, para ser um lugar mesmo que inspirado numa loja, né, numa boutique. Então, por isso que tem aqui esse detalhe. Vindo para cá, por esse lado, a gente tem todo esse volume aqui ripado, com essa iluminação também, para deixar um espaço um pouco mais aconchegante, né? Para que seja o espaço da penteadeira, mas também aqui um cantinho de leitura, às vezes até um home office improvisado dá certo também aqui. Nessa parte da penteadeira, eu acho que eu vou deixar para mostrar depois, vou continuar falando aqui do outro lado do closet. Inclusive, olha só que interessante, esse closet ele tem uma janela que dá para um jardim, né? E isso é muito bom pensando na questão da ventilação das roupas. Tem algumas pessoas que acabam tendo problema com umidade, né, dentro do closet, por ser um espaço um pouco mais fechado. Então, essa é uma ótima opção, né, de você ter uma janela ou uma janelona como essa, ou poderia ser até uma um pouco menor, só pensando realmente na questão da umidade. Mas, voltando para esse lado aqui, o que a gente tem? Esse espaço ficou como sapateira, né? O sonho de muitas mulheres. Me conta se é o seu sonho ter uma sapateira imensa dessa. Aqui, toda essa parte ficaram para os calçados mais baixos, né? Rasteirinha, sapatilha, sandálias mais baixas. Depois a gente tem todo esse espaço para sandálias, os calçados que são um pouquinho mais altos, né? Alguns tênis também. E aqui na parte de cima as botas, principalmente nessa parte de cima, as botas de cano longo.
O acesso ficou um pouco mais difícil realmente por conta da altura, mas é algo que a gente não usa tanto, né? Então, pelo menos aqui no Brasil, a gente não usa com tanta frequência, então acabou que deu muito certo. E para esse caso aqui, deu certo. E aí, aqui nesse canto, tem algumas prateleiras que também, né, podem servir ali como um apoio de sapateira, caso só esse espaço não seja suficiente. Tem aqui também um pouquinho. E para esse lugar também foi pensado, né, um espaço para colocar as roupas dobradas, calça jeans, né, aqui nesse cantinho, e também para deixar as bolsas, né? Então tem um espaço, um nicho, né, próprio para isso. E aí sim a gente chega, né, nessa penteadeira que eu comentei, que ela também serve como home office, né, um espaço de leitura, que se vocês perceberem, a gente não tem um espelho convencional, né, um espelho de frente, né, e grande. Porque como a gente tem esse espelho aqui que ficou muito próximo, deu certo de deixar a penteadeira aqui com esse espelho de apoio, mas o foco era ter esse espelho aqui, né, um espelho de aumento, que acaba ajudando muito nesse momento, né, da maquiagem. Muitas mulheres têm me feito esse pedido e têm me relatado essa necessidade de, na penteadeira, ter um espelho de aumento. Então, esse daqui, né, inclusive é um espelho de bancada super bonito, e vai ser muito útil, vai ajudar realmente nessa questão. E aí eu comentei com vocês, né, que teve um ponto que mudou completamente esse projeto, que foi a ideia, né, de ter essa ilha central todinha para acessórios, desde colares, cintos, relógios, né, tudo fica aqui, né, nesse espaço. São gavetas tanto desse lado quanto desse aqui. Então a gente tem toda essa parte aqui de cima de vidro para facilitar, né, o visual aqui dessa parte. E embaixo ficam os acessórios todos dispostos com as colmeias certinhas para não acabar embolando e ter essa praticidade realmente. O foco aqui era que a gente tivesse um closet amplo, com bastante espaço, né, para as roupas penduradas, mas que facilitasse o dia a dia, né, que fosse algo muito prático, que ajudasse aqui na decisão, na escolha das roupas, mas que, como eu comentei, fosse um lugar muito gostoso, aconchegante, e que ela sentisse realmente bem aqui nesse cantinho. Me conta o que você achou, se é um sonho para você ter um espaço como esse. Vou dar mais uma voltinha para você conseguir visualizar. Esse lustre também trouxe uma identidade, né, bem diferente para esse projeto. Para cá a gente tem a porta, né, de entrada que eu comentei e a janela aqui com esse jardim. Ter um closet grande ajuda. É muito mais fácil para você conseguir visualizar tudo que tá por ali. Mas o que realmente faz a diferença é pensar nesse espaço conforme as suas necessidades. Pensar em um closet não é só estética, é gestão de tempo e de bem-estar. Todo o espaço precisa fazer sentido para você e te ajudar. E se você gostou desse tour por esse closet lindo, comenta aqui embaixo para mim qual é o próximo ambiente que você quer ver. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Tchau, te vejo no próximo!